A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Com João Gama. Jornal das 7 da Rádio Observador, com a edição do jornalista João Gama. Termina a esta hora o prazo para a apresentação de listas para órgãos nacionais do Partido Socialista e, afinal, José Luís Carneiro vai mesmo ter oposição nas listas para a Comissão Nacional. Essa alternativa é liderada por Ricardo Gonçalves. Foi confirmada desta tarde. Um militante crítico interno da atual liderança já discursou e disse mesmo que a lista que lidera tem mais apoiantes do que a de José Luís Carneiro, que já foi reeleito secretário-geral do Partido Socialista. Vamos até esta hora em direto para o Congresso do PS, que está a acontecer em Viseu. Está a ser acompanhado por uma equipa de reportagem do Observador, incluindo o repórter Carlos Pedro. Carlos, muito boa tarde. Este prazo termina agora e as intervenções políticas continuam. Precisamente, João. Boa tarde. Está marcado para esta hora o prazo limite para a entrega das listas à Comissão Nacional do PS e aos restantes órgãos sociais do partido, até ver e salvo alguma informação contrária. Há duas listas, a do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, uma lista que já era conhecida, e hoje ficamos a saber, como disseste, uma lista alternativa apresentada por Ricardo Gonçalves, da Distrital de Braga. Uma lista que, de resto, já mereceu críticas do antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares do Partido Socialista, Jorge Lacão, que critica sobretudo o timing de apresentação destas listas. De resto, prosseguem as intervenções dos delegados deste Congresso. Relembro, 120 inscritos para estas intervenções. Confesso que já perdi a conta, o número de intervenções, mas mantém-se pelo menos desde as 3 da tarde. Uma dessas intervenções coube a Miguel Costa Matos, ele que apresenta uma moção setorial para este Congresso intitulada Socialismo com Futuro e que defende um PS mais fiel a si mesmo para sacudir uma certa imagem de parceiro do governo. Ora, no discurso, Miguel Costa Matos defendeu um PS sem dúvidas e sem hesitações. Nós precisamos ter uma postura forte. Nós temos que nos dar ao respeito. O PS tem de escolher quais são as áreas nos quais quer fazer entendimentos e quais são as áreas nos quais quer ser oposição e alternativa. Não dá para ser em todos. Não dá também para ser em nenhum. Nós precisamos mais do que carta, nós precisamos de falar para o país, porque o PS é candidato a governar o país e não candidato a parceiro parlamentar deste governo. Miguel Costa Matos, que pede então um PS sem medo de agir. Também, anteriormente, Ana Mendes Godinho, a antiga Ministra do Trabalho do PS, já tinha pedido um PS firme e intransigente, sobretudo na luta contra o pacote laboral proposto pelo governo de Luís Montenegro. Exige que o PS seja firme e defenda as pessoas de forma intransigente. E é isso que tem de acontecer na legislação laboral. Esta é uma das frentes em que temos de assumir uma luta intransigente. Este pacote laboral é um ataque aos trabalhadores, é um ataque à dignidade, é um ataque ao futuro. Ana Mendes Godinho, antiga Ministra do Trabalho, com uma das reflexões mais repetidas neste Congresso, a ideia de que o PS tem de ser também mais forte e firme nas suas ideias. A reportagem em direto do Carlos Pedro, a partir do pavilhão multiusos em Viseu, neste que é o segundo dia do Congresso do Partido Socialista. E a Rádio Observador tem entrevistado alguns dos principais protagonistas durante esta tarde. O eurodeputado Francisco Assis considera que a visita de José Luís Carneiro foi um erro à Venezuela e por isso pede que da próxima vez se pondere melhor uma visita a um país como a Venezuela. É o que diz Francisco Assis em entrevista à Rádio Observador aos jornalistas Rita Tavares e Miguel Viterbo Dias. A partir de Viseu, o eurodeputado socialista fala num erro e admite que nunca aconselharia aquela visita. Nunca aconselharia a realização dessa visita, nunca faria essa visita e considero que essa visita foi um erro. Está feita, os políticos erram, todos nós erramos, eu já errei muitas vezes, julgo que neste caso concreto foi cometido um erro, espero que dele se retirem as devidas ilações, estou a certo que se retiraram ou que se vão retirar. Que ilações? De que é preciso ter alguma ponderação quando se visita um país como a Venezuela.
Francisco Assis, esta tarde na Rádio Observador, uma entrevista feita a partir do congresso do PS que está a acontecer em Viseu. Não é opinião única no Partido Socialista. Antes de Francisco Assis foi Paulo Pisco a discursar aos militantes, diretor do Departamento das Comunidades do PS, para defender, pelo contrário, a visita de José Luís Carneiro à Venezuela. Diz que foi bem sucedida e abre importantes vias para o futuro. E Mariana Vieira da Silva afasta divisões no PS, diz que o partido só precisa de mais alegria na oposição ao governo. A socialista admite que o Partido Socialista está um pouco triste e desconfortável no lugar que tem na oposição como o terceiro partido com representação parlamentar depois de 8 anos de governo. Em entrevista à Rádio Observador, Mariana Vieira da Silva aponta que a pluralidade de opiniões no Partido Socialista é normal e que isso não significa qualquer quebra da unidade. Eu não vejo nenhum sinal de que o Partido Socialista não esteja unido. O que vejo é talvez uma necessidade de agora, que já passaram todas as 1000 eleições que tivemos nos últimos tempos, nos concentremos nesta dimensão da oposição ao governo, que precisa, acho eu, de um bocadinho mais de, como eu disse há dias, alegria. Alegria no sentido de isto faz parte quando se está no governo. Governa-se quando se está na oposição. Pode-se contribuir com propostas, mas também se faz a oposição. Está triste o PS? Talvez, eu acho que é normal, depois de muitos anos de governo, haver uma espécie de um certo desconforto. Desconforto e tristeza na oposição que o Partido Socialista está a fazer ao governo Mariana Vieira da Silva, que tem sido uma voz crítica à postura de José Luís Carneiro. Ainda assim, fala numa relação sólida entre socialistas e sociais-democratas, mas avisa que essa relação pode mudar se o PSD deixar de rejeitar propostas extremistas. O Presidente da República diz que tem esperança num acordo equilibrado na legislação laboral entre o Governo e os parceiros sociais. Em Santarém, António José Seguro admite que está satisfeito, sente que o apelo que fez aos parceiros sociais foi ouvido. No segundo dia do meu mandato eu tive a oportunidade de fazer um apelo às partes, aos representantes dos trabalhadores, dos empresários e ao Governo para que todos dessem contributos responsáveis para um acordo equilibrado. E fiquei satisfeito da minha voz ter sido ouvida e as informações que vão chegando, quer em termos públicos, quer em termos privados, vão nesse sentido. Portanto, eu desejo que haja um bom entendimento e que haja um bom acordo equilibrado. O Presidente da República mostra-se ainda convicto de que o próximo Conselho de Estado já vai contar com os novos representantes eleitos pelo Parlamento. A eleição foi agendada para dia 16 de abril. O Chega já disse que tem um acordo com o PSD que exclui o PS. É uma eleição agendada precisamente para a véspera do Conselho de Estado. Para António José Seguro não há dúvidas, vai reunir e com caras novas. E João, 500 milhões de euros. É este o valor das obras que estavam a ser feitas no âmbito do PRR e que agora ficam suspensas na sequência da tempestade Christine. O número foi apontado pelo Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Sublinha que Portugal não vai perder financiamento europeu. O Ministro adiantou ainda que até dia 30 de junho os processos de apoio às casas afetadas pela tempestade Christine vão ficar concluídos. Castro Almeida reconhece que existe um atraso elevado neste processo. Aos cidadãos com casas danificadas, infelizmente, o dinheiro está a demorar a chegar. Das 30 mil candidaturas apresentadas, só estão decididas 3.200, pouco mais de 10%, e só estão pagos 4 milhões de euros, quando estão disponíveis nas CCDRs do Centro e de Lisboa e Val do Tejo, estão disponíveis 250 milhões de euros. Manuel Castro Almeida, que já tinha responsabilizado os municípios por estes atrasos, falava aos jornalistas depois de uma reunião, precisamente com autarcas da região de Leiria. E o secretário-geral do PCP considera que ficam muito aquém do necessário as medidas aprovadas pelo Governo para fazer face ao aumento dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente. Falamos, Rita, de apoios aprovados esta sexta-feira em Conselho de Ministros, um valor global de cerca de 150 milhões de euros por mês. Hoje, Paulo Raimundo considerou que os descontos de 10 cêntimos por litro para o gasóleo profissional e agrícola
não são suficientes. O Governo avança com um conjunto de números, 150 milhões de euros, que corresponde a 10 dias daquilo que é o lucro da banca no ano anterior. E, portanto, já se percebe a dimensão, por um lado, do lucro e da insuficiência daquilo que o Governo avança. Para quem recebe é importante, mas é muito aquém daquilo que era necessário. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em declarações aos jornalistas à margem de uma manifestação com jovens trabalhadores convocada pela CGTP. E na atualidade internacional, o filho do último Shah do Irão quer fazer o país grande novamente. Tal como diz Reza Pahlavi, Donald Trump está a fazer nos Estados Unidos da América, o filho do último Shah do Irão está exilado em solo norte-americano e diz agora que está pronto para liderar Teherão assim que chegar o momento certo para a transição do atual regime. O Shah, importa recordar, foram afastados do poder iraniano em 1979, na altura da Revolução Islâmica que colocou precisamente o regime dos Ayatollah no poder. E João, os Houthis do Iémen voltaram a atacar Israel poucas horas depois de terem entrado oficialmente no conflito. A informação que foi avançada ao final da tarde pela CNN Internacional, que cita uma fonte israelita. O míssil foi interceptado, não houve registro de feridos ou de danos. Entretanto, o exército israelita anunciou hoje que atacou a sede do complexo de armas navais iraniano. Estiveram envolvidos 50 aviões de guerra israelitas. Também o aeroporto do Kuwait foi atacado por uma série de drones iranianos ainda esta tarde. E termina por aqui o Jornal das 7, edição do jornalista João Gama. Até já. Até já.